E aí, bora para o nosso último bate-papo de hoje? Tem muita coisa rolando para a gente poder conversar aqui com você. Então, sabe aquela regrinha do inscreva-se no canal, curta, compartilha, manda para mais pessoas? Pois é, vou nem ficar te enrolando muito com isso, vamos direto para a matéria, eu vou acompanhando as matérias aqui com você e a gente vai bater um papo aqui. Primeiro, vamos falar sobre o esquerdista Gustavo. Dá uma ligadinha nisso aqui. O cara foi para um evento da ONU. Sei nem como que essa figura tinha visto ainda. Chegando lá, a figura pega o microfone, o headphone, sabe nem falar um inglês que presta, né? E ainda arruma um tradutor que deve ser islâmico, sei lá o que é aquilo. Para falar para o exército se rebelar contra o Donald Trump. Para que o povo se rebele contra o Donald Trump em socorro do povo palestino. Tá bom, mas a esquerda não encara isso como violação da soberania, não. Tá tudo bem. É a esquerda fazendo? Tá tudo bem. Dá uma olhada nesse trecho aqui. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos, por eso desde Tem que ser mais grande do que os Estados Unidos, por isso, aquí, desde Nueva York, aqui desde Nova York, né? Ou em Nova York, le pido a todos los soldados repita a todos os soldados del ejército de los Estados Unidos e ao exército dos Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. não apontem contra a humanidade os seus fuzis. Agora, fica aí em inglês para vocês. Then I asked from New York, I asked to all the soldiers of the USA Army, those Para todos vocês, o exército dos Estados Unidos, repetiu put your tudo. hands against the people, not against the humanity. Não aponte seus fuzis against the people, contra as pessoas. Desobedezcan la orden de Trump. Não obedeçam, desobedeçam a ordem de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Não obedeçam a ordem de Trump, obedeçam a ordem da humanidade. Disobey the Trump's order. Obey the order of humanity. Yo mismo me arrodillé como cristiano. Eu mesmo estou aqui falando como um cristão. Pois é. E aí vem a publicação aqui, né, do Conexão Política. Estados Unidos revogam visto do presidente da Colômbia após participação em protesto pró-palestino. Tinha que ter prendido esse cara lá, né? Mas vamos lá. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira a revogação do visto do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. A medida foi anunciada pelo Departamento de Estado após o líder colombiano articular um ato pró-palestino em Nova York, no qual pediu a militares americanos para desobedecer às ordens do presidente Donald Trump. Se isso não é uma ameaça aos Estados Unidos, né, não sei mais te dizer o que vai ser. Em vídeos divulgados nas redes sociais, Petro aparece utilizando um megafone durante a manifestação. De Nova York, peço a todos, aos soldados do Exército dos Estados Unidos, que não apontem seus fuzis para a humanidade. Desobedeçam a ordem de Trump. Obedeçam uma ordem da humanidade. Poucas horas depois, o Departamento de Estado publicou uma mensagem no Twitter afirmando que a decisão de revogar o visto foi motivada pelas ações imprudentes e incendiárias do presidente colombiano. Abre aspas. O presidente colombiano estava em uma rua de Nova York. Instou os soldados americanos a desobedecerem ordens e incitarem à violência, declarou a chancelaria americana. Até a madrugada de sábado, nem o gabinete da Colômbia, nem o Ministério das Relações Exteriores se manifestaram sobre o caso. A tensão diplomática se soma às críticas recentes feitas por Petro durante a Assembleia na ONU na terça-feira. Na ocasião, ele acusou Trump de ser cúmplice de genocídio em Gaza e defendeu que os Estados Unidos sejam processados por ataques de mísseis contra barcos de suspeito de tráfico de drogas. Abre aspas. Dizem que era para deter o tráfico de drogas, mas isso é mentira, afirmou o Petro em discurso. Meu irmãozinho, se você aí no Brasil já acha que tá mal, imagina o povo colombiano que também tem um Petro lá, né? Então nós não somos os únicos nesse barco furado da esquerda, não, infelizmente. Mas tem mais gente da esquerda se lascando com essa brincadeirinha. Dá uma olhada nisso aqui, né? Olha só, a matéria do Metrópolis aqui para vocês, vou colocar aqui na tela, né? Mais gente, PT e PSOL, levando cheque nos vistos americanos. Não vai ver o Mickey, ai, ai.
O governo aqui dos Estados Unidos revogou o visto da presidente do PSOL, Paula Corradi. A informação foi publicada nesta sexta-feira pela colunista Mônica Bergman no jornal Folha de São Paulo. A própria Paula confirmou também o fato em suas redes sociais. Segundo a dirigente, ela recebeu um e-mail do consulado americano em São Paulo informando da revogação do visto. Ela enviou documentos tentando reverter a situação, mas o cancelamento do visto foi mantido. Mas pra que ela tentou, gente? Vai visitar lá o imperialismo norte-americano? Faz isso não, moça. Tá? Pode não, lá é tudo malvadão, fica quieto, vai pra Cuba, vai pra Venezuela. Pra que ir pros Estados Unidos? Tem a Coreia do Norte, tem muito lugar bom, comunista e socialista para visitar, fica querendo ir, ainda tentando reverter a situação lá na Coreia do Norte. Isso não, moça, vai não, né? Não vai lá. Vai lá para aquele povo malvadão dos Estados Unidos, não. Paula é presidente do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, apoiadora do governo Lula e costuma fazer críticas ao governo Trump em suas redes sociais. Ao jornal Folha de São Paulo, Paula Corradi disse acreditar que seu visto foi revogado por questões políticas. Ela se junta a uma lista de autoridades e outras figuras públicas brasileiras. Eu senti o sarcasmo aqui. Uma lista de autoridades. Quem sentiu aí? O repórter foi sacana, hein? Sancionadas pelo governo americano com a perda do visto, incluindo aí vários ministros do Supremo Tribunal Federal. O governo aqui dos Estados Unidos não comenta a situação do visto de indivíduos específicos. Bem feito. Você acha que eu achei ruim? Não. Ela também não deveria achar ruim, né? Afinal, certo aqui é ela assumir, né, que ela não gosta dos Estados Unidos e agradecer o Trump. Ora, bolas. Assim, ela não precisa ir mais lá. Se algum dia alguém mandar ela ir nos Estados Unidos por alguma ação de serviço, ela vai falar, não, lá eu não posso. Então, eu já tenho minha desculpa aqui. Pois é, pessoal. Relator da anistia sobre isenção do IR, Lula quer dar mixaria. Isso não é novidade para ninguém, né? O Paulinho da Força questionou aqui, né? Porque ele é relator do processo da anistia, também relator do processo do IR. Então ele quer desvincular os dois. O relator do processo que concede anistia a condenados pelos atos do 8 de janeiro, o deputado Paulinho da Força, divulgou um vídeo nas redes sociais defendendo a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para R$ 7 mil mensais. A fala do parlamentar ocorre após ele ter sugerido que a proposta do governo sobre IR poderia não avançar, caso o projeto de anistia não fosse aprovado, ou seja, vinculando um ao outro, né? A vinculação, contudo, foi desaprovada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que afastou qualquer relação entre as duas matérias. Ora, bom, é o seguinte, Paulinho da Força falou o seguinte, olha, a base do Centrão e o bolsonarismo está pedindo o projeto da anistia. Se ele não for aprovado, eles também não vão votar o IR. Ele ouviu isso da boca da oposição. Aí o Mota fala, não, mas agora tem nada a ver com a outra. Tem a ver sim, né? Tem a ver sim. No vídeo, o Paulinho, e como eu disse para vocês, o Paulinho da Força está tentando aprovar o projeto da dosimetria nesse meio termo. O governo Lula não quer dar nenhum, quer todo mundo morrendo lá na cadeia. A oposição quer anistia ampla, geral e restrita. Ele construiu um meio termo que o STF deixou. Temos que ser muito claro para isso. E aí, né, a briga está acontecendo lá dentro. No vídeo, Paulinho afirma que apresentou emenda ao projeto enviado pelo governo federal que prevê isenção do IR para rendimentos de até 5 mil. O parlamentar defendeu ampliar o limite para 7 mil e criticou o presidente Lula, a quem acusou de propor uma mixaria e de não ter coragem de cobrar impostos dos poderosos. Ah, credo. Aquela velha discurso, né, do esquerdismo, né? Gente, agora o jogo vai mudar. O povo está pedindo justiça e é isso que eu estou fazendo. Eu quero falar com você hoje sobre o imposto de renda. Você sabe que eu sou metalúrgico, paguei imposto de renda a vida inteira e lutei muito contra o imposto de renda. Por isso, estou fazendo uma proposta para melhorar a vida das pessoas. Sacana, né? Ai, gente, me dá ranço essa turma da esquerda, né? Essa turma da Left People. Não é só eu que estou com ranço. Eduardo Bolsonaro também fez um vídeo onde ele também está bem pistola, né, que essa turma da esquerda. E aí nesse vídeo aqui, que foi publicado pelo Gil Diniz, ele fala o seguinte, o Eduardo Bolsonaro explodiu num vídeo.
O que aconteceu? Vamos assistir aqui. Dá uma olhada nesse vídeo do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro explodiu em live. Eduardo Bolsonaro alerta sobre anistia, fake e possíveis novas sanções de Trump. Acompanha. Agora, se querem dizer que o Eduardo Bolsonaro está melando o acordo do Congresso. É claro. É errado. É injusto. O requerimento de urgência foi votado para anistia, não foi votado para dosimetria. Por que estão consultando atores que não honraram a sua palavra no passado para serem fiadores de acordos futuros? Ou dizer o que pretende se fazer no futuro, pretende se votar no Congresso Nacional? Então, meus caros, eu acho que não está difícil de entender o que está acontecendo. Eduardo, podemos esperar novas sanções? Tem que perguntar para o Trump. Agora, vamos fazer o exercício mental do Eduardo Bolsonaro? Vamos se colocar no lugar das pessoas? Imagine que você é o Trump agora. Você falou N vezes nas redes sociais, no caso do Jair Bolsonaro, e a perseguição a seus familiares e seus apoiadores. Você, no passado, sofreu com isso. Pediram 300 anos de cadeia para você, mas você conseguiu ser eleito presidente dos Estados Unidos, então não foi para a cadeia. Aí no Brasil estão falando que não vão repetir o erro americano de permitir que Bolsonaro saia presidente. Aceleraram o processo. Mensalão demorou 7 anos, Bolsonaro, em 2 anos, tempo recorde, está aí já condenado a 27 de cadeia. Adiciona isso, com a cabeça pensando como se fosse o presidente Donald Trump. Adiciona isso o seguinte fator. O Trump está no segundo e último mandato dele. Ele não pode vir à reeleição. Ele deixará de ser presidente em breve. Em breve, daqui a 3 anos. Deus quiser. Podendo muito provavelmente eleger o seu sucessor. Você acha que o Trump vai ou não vai sofrer com a lawfare? Porque a lawfare, o ativismo judicial, a perseguição, ela é feita por pessoas inescrupulosas. Pessoas inescrupulosas, quando elas viram juízes e promotores, elas não olham para a lei. Elas olham para o cliente. Vão para cima dele. E aí você acredita, então, que o Trump sancionou o Moraes, sancionou a mulher do Moraes e agora vai voltar para casa? Qual vitória o Trump tem a apresentar se ele parar agora? Entendem como é que o regime brasileiro tem que dar uma resposta concreta que não será traduzida através de promessas futuras, porque todo mundo sabe que vocês não cumprem, vocês não têm palavra. Então, enquanto não vier uma ação real do regime brasileiro, eu acho, humildemente, que não vai acabar bem isso. E a tendência, né, se me perguntarem a minha opinião, é que o calor seguirá forte. Então, pessoal, o que isso aqui me chama muito atenção, mas muita atenção mesmo. Eu já tinha falado nisso, né? Que o Trump, literalmente, ele... Cara, eu tenho que ir por tudo ou nada agora, mas eu não falei não nesse contexto do Brasil, mas no contexto de atuar, né, lá nos Estados Unidos, no último editorial, e impor a Antifa como grupo terrorista. Ele tem que ir para cima da esquerda como o que ele foi, senão ele vai se ferrar, ele vai ser destruído lá nos Estados Unidos, ele vai ser detonado nos Estados Unidos. Ou ele age como o Bukele, ou eles vão matar o Donald Trump. Isso é fato. Já tentaram 2 vezes. Já tentaram. É o que vai acontecer com o Donald Trump se ele sair da presidência, sem deixar a sucessão ali um presidente de direita, né? Já tinha falado sobre isso. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo. Vamos ver essa brincadeirinha de criança aqui, né? Dá uma olhada. Bolsonaro quer Tarcísio presidente, Michele Bolsonaro vice. Olha, é tanto assunto desencontrado. Uma hora vem o Metrópolis falando que o Bolsonaro quer o Tarcísio, outra hora outro vem e fala outra coisa, mas a revista Oeste é uma revista que, do ponto de vista do bolsonarismo, ela tem muita credibilidade. Ela, sinceramente, ela tem muita credibilidade porque ela tem valores, né, atinentes ao próprio público bolsonarista. Olha só o que diz a matéria aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro indicou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como seu candidato à presidência em 2026. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, deve ser a vice. Não tem nada oficial quanto a isso aqui.
Mas isso aqui, para mim, ou vice-versa. Ou a Michelle como presidente e um vice, né? Pode ser o Ratinho, que pode ser alguém mais alinhado ao centro, ou tá tudo bem, isso aqui até que dá para encarar, a Michelle como vice e o Tarcísio como candidato. Não vai surgir uma meia alternativa se não vier alguém alinhado ao Bolsonaro. Bolsonaro é a maior liderança política, não adianta. A escolha pela dupla ocorreu na semana passada em uma conversa do ex-chefe do Executivo com o deputado federal Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL. Então, foi o Sóstenes Cavalcante que deu essa decisão. Só que tem uma outra matéria do Metrópolis dizendo que o Tarcísio desistiu e que segunda-feira ele só vai lá para anunciar para o Bolsonaro, não quer ser candidato mais. Né? Ainda mais depois de embates com o Eduardo Bolsonaro. Só que não sei o que o Eduardo Bolsonaro vai dar de retorno, né? O que ele vai falar sobre, literalmente, Michelle como vice, né? Isso não era algo que tinha sido aventado ainda. Tarcísio também é o nome preferido do PP, do União Brasil e do Republicanos, tradicionalmente ligados ao Centrão. Contudo, o governador de São Paulo segue irredutível em aceitar o convite. Ele acredita que a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes é certa e lhe daria condições de concluir obras importantes no Estado. Então, segundo aqui, né, a Revista Oeste, que é um jornal bem conceituado, literalmente poderia ser o Tarcísio, o candidato, né, a bênção do Bolsonaro com a Michelle de vice, mas o Tarcísio parece não querer. Agora, o negócio é se o Tarcísio está fazendo com o doce também, né? Se o Tarcísio não está falando, não, eu não quero, porque não quer a Michelle junto. Não sei. Cara, ninguém sabe, tá uma incógnita e ninguém sabe ainda, até o Bolsonaro, sabe, até ter uma certeza. E o que o sistema queria era que viesse da boca dos outros. O Bolsonaro não pode falar. O Bolsonaro não pode abrir a boca. O Bolsonaro não pode expor quem vai ser o candidato. O Bolsonaro não vai fazer. Ninguém vai ouvir da boca do Bolsonaro, olha, o meu candidato é fulano. O cara que pega um áudio do Bolsonaro, vamos lá, o Tarcísio vai lá visitar ele, pega um áudio do Bolsonaro, sai na rua e fala, ó, aqui, ó, o Bolsonaro falou que é eu. Aí pega o vídeo do Bolsonaro, o Bolsonaro fala, é o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio vai preso. Então, eles neutralizaram, olha que jogada, eles neutralizaram a hipótese do Bolsonaro falar quem vai ser o candidato. Então, por hora, o Silas Malafaia, no evento de 7 de setembro, tinha dito o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, quem tem que falar por Bolsonaro são os herdeiros do Bolsonaro. O Eduardo está aí, a Michelle está aí. É o nome que eles falaram, é o que o Bolsonaro falou, tem que acreditar neles. Se a Michelle chegar e falar, a Michelle, né, no caso, se a Michelle falar, não, o Bolsonaro acabou de anunciar que é fulano. Vai ter que acreditar, é na Michelle. Não no Sóstenes, não no Costa Neto, é a Michelle. Pronto, simples assim. O sistema é muito foda, né, meu irmão? Vamos ser sinceros. Olha só essa matéria aqui. O Nicolas Ferreira deu uma entrevista no jornal Metrópolis sobre passar a bola num processo que estava na mão do Nicolas Ferreira. Dá uma olhada no que ele falou aqui nessa entrevista ao Paulo Capelli. E foi me oferecido essa relatoria e eu já estava trabalhando nesse texto, mas de primeira mão aqui, já deixo para cada um de vocês que essa semana estive com o capitão Derrite, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Ele me pediu esse projeto e eu, de forma bastante respeitosa e nobre, cedi essa relatoria para ele. É uma pessoa que já trabalha, né, contra o crime organizado há anos, e eu não tenho dúvidas que está em boas mãos. Da mesma forma, o delegado Ramagem, que também vem trabalhando e muito nesse texto, nessa relatoria. Quero deixar aqui meu agradecimento, né, ao trabalho do deputado federal, o delegado Ramagem, que inclusive hoje, né, sofre uma grande perseguição por parte do STF, e é também um parlamentar, né, um delegado aí da Polícia Federal que há muito tempo atuou combatendo o crime organizado. Então, temos um novo relator neste projeto e, obviamente, está aí em boas mãos, uma pessoa que é um exemplo, né, também para a segurança pública, que é o capitão Derrite, e obviamente a gente será favorável, mas agora está na mão dele e ele voltará, né, por um tempo para ser deputado federal, para que a gente já vote no tempo correto e dê prosseguimento a este projeto aí.
Nicolas, deixa eu lhe perguntar, o senhor agora acabou de dar uma informação nova que vai passar a relatoria desse projeto para o capitão Derrite, hoje secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas. O senhor chegou a sofrer ameaças quando teve o assassinato de Charlie Kirk lá nos Estados Unidos, teve também na internet pessoas que fizeram ali ameaças ao senhor. Essa iniciativa sua de passar o projeto de lei, a relatoria desse PL para Derrite, envolve também a sua segurança pessoal? O capitão Derrite conversou comigo em primeiro momento, de fato, solicitando esse projeto, mas é claro que houve também um contexto não somente de ameaças que já estavam vindo anteriormente, como também da estrutura de segurança que hoje, como eu, deputado, tenho e ele tem como secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, polícias ali ao seu dispor, tanto de inteligência quanto também de combate, que é uma estrutura completamente diferente que eu tenho hoje. Então, basicamente, juntou ambas as questões. Pois é, pessoal. E assim, eu acho que eu, no lugar do Nicolas, não faria diferente de forma alguma. Tá certíssimo, Nicolas. Tá certíssimo, Nicolas. Hoje o crime organizado, hoje, a força do crime organizado é gigantesco. O Nicolas, cara, eu não queria estar no lugar do Nicolas. Assim, eu hoje sou uma figura que fala. Cara, Santos, você é um influenciador? Não. Você é o quê? Eu sou um cara que tem uma vida comum e que resolveu vir aqui abrir a boca e bater papo com vocês. E o negócio acabou ganhando proporções. Hoje a gente já está quase batendo 2 milhões de seguidores, mas porque há uma sinergia, Mas eu não sou nada, nem ninguém na política, como o Nicolas Ferreira. E eu já tenho medo, eu já sofro ameaças. Agora, você imagina o Nicolas. Você imagina o inferno que é a vida desse cara. Vocês entendem? Agora, jogam, entre nós, jogaram um processo de relatoria do PCC, determinando que o PCC seja considerado como organização terrorista no colo do Nicolas Ferreira. Eu acho que é pra quê? Cara, tá certinho, Nicolas. Parabéns do Derrite. O Derrite ganhou mais meu respeito e vai ganhar visibilidade, vai virar governador de São Paulo ou senador, certeza, mas ganhou mais meu respeito. Nicolas, você tá na mira, cara. Você tá na mira, você vai morrer se você fazer isso aí. E é verdade, todo mundo sabe como o sistema funciona. Como que o sistema funciona. Vem cá, você sabe que no Goiás, lá no meu Goiás, que saudade de Goiás, lá no meu Goiás é uma terra onde o petista não se cria muito, esquerdista não se cria tanto. Considerado hoje um dos estados mais direitistas do Brasil. Vocês estão ligados nisso, Não é à toa que a gente tem muita história para contar com vocês. Agora, tem um detalhe interessante. Esse cara aqui é o CEO de um grande frigorífico do estado de Goiás. Ele colocou, no frigorífico lá, aqui esquerdista não é bem-vindo. E aí começou aquela história contra ele, porque não pode discriminar em questão da razão política. Eu falei, não. Não disse que é proibido, eu disse que vocês não são bem-vindos. Mas não que não é proibido. E cá entre nós, para um comerciante fazer isso, eu tô cagando para vocês, eu não quero que esquerdista venha cá comprar. Ele tá perdendo consumidor, se você me entende, E mesmo assim ele opta em fazer isso. Já viu muito bar aí postando, aqui não entra Bolsonaro, e o Ministério Público não fez nada, não atuou nada. Agora o cara virou alvo do Ministério Público, e aí, ele postou um vídeo, pistola da vida, essa matéria do Metrópolis, do frigorífico Goiás, postou um vídeo pistola com um deputado de Goiás. Dá uma olhada. Bom dia, pessoal. Eu sou o Leandro, da Rede Frigorífico Goiás. Eu estou aqui agora fazendo um desabafo. Tem um deputado aqui, um deputado estadual, Mário Rubem. O cara fica denunciando Ministério Público, Vigilância Sanitária, PROCON, já me processou. Deixa eu te falar um negócio, Mário. Você é um vagabundo socialista, rapaz. Você é acostumado a mexer com esses vagabundos de auxílio prisão, auxílio gás, auxílio puta que pariu, auxílio vagabundo, rapaz. Você é uma vergonha pro estado de Goiás, seu deputado. Eu quero encontrar com você nos tribunais, seu marginal. Deixa quem trabalha em paz, rapaz.
Quem sustenta esse Estado aqui é nós que trabalha. Não é esses vagabundos que você apoia, não, rapaz. E petista aqui não é proibido de entrar no frigorífico Goiás, não. Não é bem-vindo entrar aqui. Isso não significa que é proibido entrar aqui, seu vagabundo. Pois é. Rapaz, o clima esquentou, né? O clima esquentou. Agora, vem cá. Quem aí acha que o frigorífico Goiás agora vai tomar uma multinha milionária? Quem aí acha que o frigorífico Goiás vai ser perseguido? Quem aí não acha que o frigorífico Goiás agora vai ser autuado, vão caçar ele? Ó, eu não dou até amanhã para achar algum escândalo. Ah, fulano tinha imóveis comprados em dinheiro vivo, que não sei o quê. É assim que funciona a regra. O Brasil se tornou essa patifaria. Tô errado? Tô mentindo? Tô mentindo ou não? Não tô. Então, assim, se for um cara de esquerda falando, ó, se for um cara de esquerda que colocar uma plaquinha na porta do seu açougue, né? Se bem que não tem muito empresário que é de esquerda, né? Não entendo. Mas se tiver algum cara que tem um comércio assim, que coloca lá, matem os bolsonaristas, olha, não pode pôr assim, coloca só, batam neles, e tá tudo bem. Agora, se um cara falar, ó, petista não é bem-vindo, beleza, vem Ministério Público, vem perseguição, daqui a pouco o cara vai se lascar. É o que virou a República do Canil, né? É o que virou a República das Bananas aqui. Escuta, quem acha que o Brasil sabe administrar as coisas, né? Eu não. Vamos ter crise muito grande no FGTS, diz presidente da Caixa. O Carlos Vieira afirma que concorrência com outros fatores que absorvem recursos do fundo tende a comprometer a sua sustentabilidade. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, disse nesta quinta-feira que o modelo de financiamento imobiliário baseado essencialmente no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço precisa ser revisto. Segundo ele, o fundo tende a enfrentar uma grande crise, uma vez que a concorrência com outros fatores que absorvem esses recursos tende a comprometê-lo. Acho que muita gente precisa rediscutir isso. Essa altura de funding, na forma que existe, como o FGTS. Vamos ter uma crise muito grande do FGTS, afirmou durante o Rio Construção Summit na capital fluminense. Ou seja, resumindo, né, vamos ter um problemão com relação ao FGTS. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, tratando sobre esse tema do FGTS também. Alerta máximo dado pelo presidente da Caixa Econômica Federal. Ele diz, pessoal, que vamos ter uma crise muito grande no FGTS. Isso afeta milhões de brasileiros, inclusive você que tem carteira assinada, tá? O FGTS, pessoal, é aquele fundo onde todo mês o patrão deposita 8% do seu dinheiro. Esse dinheiro ele financia habitação, obras de infraestrutura, crédito para construção civil. Se esse fundo, pessoal, entrar em crise, o país inteiro vai sentir. E o alerta do presidente da Caixa foi muito direto, né? Dizendo que o modelo atual de financiamento não aguenta. Falou que o maior problema hoje são esses juros altíssimos de 15% ao ano, que vai acabar travando o crédito. E realmente é um crédito muito caro para o Brasil. E criticou também as propostas de tributar a LCI, que são pouco incentivadas para quem quer realmente financiar o setor imobiliário. Ou seja, pessoal, estamos cortando o oxigênio de um sistema que já está sob grande pressão. Esse governo não para de criar impostos e nos sufocar todos os dias. E se essa crise se confirmar, teremos menos financiamento imobiliário, menos obras e mais desemprego no setor da construção. E o pior, o dinheiro do trabalhador pode render ainda menos do que já está rendendo hoje. Enfim, gente, quer entender como proteger o seu patrimônio diante dessa bomba relógio? Curta e compartilhe esse vídeo e me siga para receber mais análises completas sobre como preparar para uma possível crise. E não esqueça, dolarize seus investimentos enquanto vocês ainda podem fazer isso. Com toda certeza, tá? Eu não tenho o nome, tá, desse perfil aqui, então não sei quem é, tá? Me chegou o vídeo aqui, tá? Mas assim, enfim, é isso que se tornou o bendito do Brasil, né, meu irmão? É isso aí que se tornou. Então, a realidade nua
crua é que o Brasil ele está mal gerido, está mal administrado. Hoje o problema do Brasil é o Bolsonaro, o problema do Brasil é a liberdade do Bolsonaro, os tribunais só pensam em liberdade do Bolsonaro, os tribunais só pensam em condenar o Bolsonaro, é o que se tornou o Brasil. Ir atrás, né, dos opositores, é isso que virou o Brasil. Então, assim, sabe, literalmente, o que sobrou agora, né, o que restou agora, sobre o Brasil, esperar para ver o que vai acontecer até 2026, ou se a lei Magnífica vai dar algum resultado, porque na economia a gente está indo de mal a pior. Eu estou dolarizando todos os meus rendimentos. Estou dolarizando, não acredito mais no Brasil. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade e vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço e até amanhã cedo.